um momento em que eu comecei a produzir conteúdos para brasileiros não residentes sobre suas finanças, tributos, obrigações com a Receita Federal, declaração de receita fiscal, etc. Eu recebo muitas dúvidas, tanto no comentário dos vídeos no YouTube, nos comentários do Instagram. E uma das dúvidas que eu mais recebo, que é um dos temas que as pessoas mais fazem confusão, é se elas têm ou não têm que declarar imposto de renda para o Brasil e quais são as circunstâncias para isso. E muita gente também confunde o que é que caracteriza ela ser uma residente fiscal no Brasil ou não. Então hoje eu vou abordar esse tema com vocês e explicar para vocês se comunicar a saída definitiva e fazer a declaração de saída definitiva é uma condição suficiente para você ser considerado não residente fiscal e quais são as ciladas que algumas pessoas caem e que eu não quero que você caia na mesma cilada e tenha o mesmo tipo de problema com a Receita Federal, beleza? Então muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jorge Gonzaga, aqui eu falo sobre finanças, investimentos e temas relacionados a dinheiro. Eu tenho uma grande experiência com a questão de investimentos e impostos para brasileiros não residentes. E por que eu sei disso? Porque eu tenho experiência prática. Eu estou falando atualmente de Graz, na Áustria, que é onde eu moro. Eu já moro aqui há quase 5 anos, então tenho muita experiência prática na minha vida pessoal com isso. E é por isso que eu compartilho esse conteúdo com vocês. Então vamos lá. Primeiro, muita gente acha que só porque mora fora do Brasil, não recebe nada no Brasil, se mudou, não fez nada com a Receita Federal, ela acha que ela não tem mais nenhuma obrigação com a Receita Federal e que só por morar fora e não receber nada, ela não deve mais nada. E ela ignora todos os seus deveres e obrigações com a Receita Federal. E eu vou até ler um comentário de uma das postagens do Instagram de uma pessoa que ela comentou assim. Eu não vou nem citar o nome da pessoa porque, primeiro, que não vale a pena, porque eu não vou dar moral para esse tipo de pessoa, e segundo, a pessoa também não foi nem muito educada no comentário, mas eu vou só ler o comentário porque o conteúdo do comentário dela pode ser muito relevante para um monte de gente e muita gente pode pensar como ela. Ela comentou aqui: pelo amor de Deus, conheço centenas de pessoas que vivem fora e nunca declararam nada, até parece. Como quem diz assim, só porque eu moro fora não preciso declarar. Conheço gente que não declara e beleza, tá tudo bem. Primeiro, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Só porque algo nunca aconteceu não quer dizer que nunca vai acontecer. Eu, por exemplo, conheço uma série de pessoas que fumam e não tem nenhum problema de saúde. Em compensação, já ouvi falar de gente que teve câncer no pulmão sem nunca ter fumado um cigarro. E só porque eu nunca vi alguém com câncer de pulmão porque fuma, não é condição suficiente para eu dizer que fumar não aumenta a chance da pessoa ter câncer de pulmão. E aí, em cima desse comentário, uma pessoa comentou aqui: pessoa tal, eu também conheço gente que foi pega pela Receita e agora deve R$500 mil em impostos e multas do valor retroativo. Reconheço mais de uma pessoa que caiu. Então, primeiro de tudo, para você não ter obrigações tributárias com a Receita Federal ou com o Brasil, não ter que pagar mais imposto no Brasil, não ter que declarar nada no Brasil, você não basta se mudar do Brasil fisicamente. Você precisa se tornar um não residente fiscal. A sua residência fiscal e a sua residência física não necessariamente são a mesma coisa. Só porque você mora fora fisicamente do Brasil não quer dizer necessariamente que você reside fiscalmente fora do Brasil. Então você precisa fazer as suas declarações e comunicação de saída definitiva caso você tenha interesse em não ser mais um residente fiscal do Brasil. Existem prós e contras para isso, eu já comentei nesse vídeo aqui, já tem outros vídeos no canal também, onde eu falo sobre situações em que vale a pena você ser residente fiscal, situações que não vale a pena você ser residente fiscal. Então a decisão cabe a você, mas caso você não queira ser mais um residente fiscal no Brasil e não ter que ter nenhuma obrigação com a Receita Federal e ter que declarar imposto de renda, você vai ter que se tornar um não residente fiscal e vai ter que arcar com as consequências de não ser mais um residente fiscal no Brasil, como por exemplo, não ter mais conta bancária de residente, ter que ter uma conta bancária de não residente, que geralmente é mais burocrático, mais caro e com menos funções, mas isso é um tema para outro vídeo. E aí o primeiro passo para isso é você fazer a comunicação de saída definitiva e a declaração de saída definitiva. Porém, isso é o primeiro passo. Isso é suficiente? Bom, não. E aí o que mais você precisa fazer para... presta atenção que agora vem uma parte muito importante que eu vou explicar para vocês, que não necessariamente declarar e comunicar a saída definitiva é o suficiente para você ser um residente fiscal. E aproveitando aqui a pequena pausa no vídeo, se você se sente muito confuso com esses temas, acha que tem muita informação, acha muita informação picada, não tem um conteúdo, uma fonte de conteúdo
confiável para você se basear e saber o que fazer perante a sua situação de não residente no Brasil. Se você tem muita dúvida, fica muito confuso, não acha informação no mesmo lugar, acha informação descasada, desconcentrada, eu escrevi um material incrível que tem ajudado muita gente, eu recebo muito feedback positivo sobre esse material. É um guia financeiro do brasileiro não residente. Nesse guia tá lá respondidas as principais dúvidas dos brasileiros não residentes. E eu sempre vou atualizando o conteúdo, o design, algumas funções, sempre tentando melhorar esse material para você poder se basear e confiar nesse material. Muita gente fala que esse material dá de pau em contadores, tem gente que já se consultou com 3 contadores e não achou a informação correta, e nesse material achou tudo o que queria, simplesmente porque está lá muito bem explicado, muito bem destrinchado, e que as questões lógicas estão batendo e está de acordo com o que deve ser de fato. Então eu te convido a clicar aqui no link aqui embaixo do Guia Financeiro do Brasileiro Não Residente. Lá você vai encontrar respostas para suas maiores dúvidas sendo um brasileiro que mora no exterior. Mas voltando para o vídeo. E aí muita gente acha que só declarar e comunicar a saída definitiva é suficiente para você ser considerado não residente. Como uma pessoa também que comentou aqui num vídeo que eu postei, a pessoa comentou o seguinte: uma vez feita a declaração de imposto de renda informando a saída, não se faz mais declarações posteriores. O agora estrangeiro não é mais obrigado a fazer declaração de imposto. E isso também não é necessariamente verdade. Eu vou contar aqui para vocês um caso real em que a pessoa, tendo feito comunicação e declaração de definitiva, ainda continuou sendo considerada pela Receita Federal como um residente fiscal no Brasil. Só que essa pessoa achava que era um não residente e simplesmente parou de declarar. E isso aqui é um relato real e não é a primeira vez que eu vejo isso, mas isso aqui é um relato de um contador tributário que eu conheço, um especialista tributário que está com um cliente no Brasil que passou exatamente por essa situação. Olha aqui o relato dele. Estou com um caso de uma pessoa física que saiu do Brasil em 2018, fez a declaração definitiva, porém a Receita está acusando de omissão de declaração nesse período até 2023. Resultado: na época ele fez a declaração definitiva, mas não informou as fontes pagadoras que tinha sido do Brasil. Ou seja, essas empresas mantiveram ele na declaração de imposto de renda como residente e o CPF dele está a regularizar. Ele voltou para o Brasil e está com esse problema para resolver. E isso é mais comum do que você pensa, porque não existe um processo formal para você voltar a ser residente. Se você abre conta como residente, tem movimentações bancárias como residente, a instituição financeira ela informa a Receita Federal o seu CPF como um CPF de não residente. A Receita cruza informação e por mais que você tenha declarado a sua saída fiscal, ela não vê validade naquilo, porque apesar de ter declarado a saída fiscal, você ainda se comporta como um brasileiro residente, você movimenta a conta como brasileiro residente e por isso os impostos, as obrigações tributárias incidentes sobre você é de brasileiro residente. Então o que pode acontecer por você morar no exterior e simplesmente só comunicar e não fazer mais nada é que a Receita continue considerando você como um brasileiro residente. Então primeiro, só por morar no exterior não significa que você não tem obrigação tributária. Você tem que fazer as comunicações e a declaração definitiva. Mas também só fazer isso não quer dizer que você passou a ser automaticamente um brasileiro não residente. Você também precisa aparar as arestas e se comportar como tal. Quebrar todos os vínculos e resquícios que você tinha de brasileiro residente. Ou seja, informar as fontes pagadoras e aí talvez ela mude a modalidade da sua conta ou talvez peça para você fechar a conta e aí você vai ter que abrir conta numa instituição financeira para brasileiros não residentes. Eu conheço 2 instituições que abrem conta para brasileiros não residentes. Isso aqui não é nenhuma recomendação para vocês, porque, enfim, eu não tenho conta com eles, não sei como funciona, os benefícios, etc. Mas eu sei que são soluções mais recentes, digitais, e que são muito mais viáveis e acessíveis do que soluções que existiam, por exemplo, há 5 anos atrás, de, sei lá, Banco Bradesco, que você tinha que ter 1 milhão na conta, pelo menos, e que custava 4, 5 mil reais de manutenção de conta. Então, o Banco Rendimento e o C6 oferecem soluções mais baratas de conta para não residente. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar o canal, por acompanhar esse vídeo. Se inscreve no canal aí para você acompanhar mais conteúdos por aqui. Aqui tem muito conteúdo de valor. Te convido também a dar uma olhadinha aqui no canal e ver se outros vídeos te interessam. Aqui tem mais de 200 vídeos produzidos, vários deles para brasileiros não residentes. Inclusive tem playlist no canal sobre esse tema. Então tenho certeza que muitas dúvidas que vocês têm estarão respondidas lá. Mas se você quiser um material mais completo e mais organizado para você,
Recomendo mais uma vez que você acesse o link aqui embaixo do Guia Financeiro do Brasileiro Não Residente. Lá você vai ter respostas de maneira organizada, bem sucinta, detalhada, bem explicadinha, para que você tenha as respostas para as dúvidas que você tem sendo um brasileiro não residente. Está tudo num lugar só e você não precisa mais ficar fazendo inúmeras pesquisas, pesquisando em diversas fontes não confiáveis, fóruns, conversando com contadores que não sabem o que estão dizendo. Eu tenho certeza que esse material vai ajudar você, como tem ajudado muita gente que me segue no Instagram, me acompanha no YouTube. Fechado? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, espalhe a palavra, até o próximo vídeo e tchau!